separei. Se você tiver oportunidade, você pode abrir no livro de Romanos, no capítulo de número 5, e o versículo é o versículo de número 4, o versículo que eu separei. Se você tiver aí uma Bíblia por perto, mas se você não tiver, não tem problema, eu vou fazer a leitura e você vai entender bem. É um texto muito curto, vai dar para acompanhar. Mas antes de começarmos essa reflexão, eu queria continuar, fazer mais um momento de oração novamente, e nessa oportunidade eu gostaria de orar especificamente por essas pessoas. Durante esses dias de confinamento, mais precisamente os dias em que iniciaram essa paralisação total, eu percebi um aumento significativo no número de pessoas bem próximas a mim, apresentando sintomas bem complicados, sintomas emocionais, sinais e sintomas emocionais. Pessoas que estavam compartilhando das suas dores, das suas dificuldades, dos seus sofrimentos, das suas angústias, das dificuldades que estavam passando, e eu percebi claramente, pessoas literalmente colocando lá no status do meu WhatsApp, socorro, estou precisando de ajuda, e descrevendo, sabe, toda uma somatização, aspectos psicossomáticos ali muito claro de pessoas que estão vivendo angustiadas, estão vivendo tristes. E nós sabemos hoje que os problemas, as dificuldades, os transtornos mentais, o adoecimento mental é de fato algo muito sério e precisa ser levado a sério. E então, nesses últimos dias, nós temos procurado atender através desses encontros, propondo esses encontros como objetivo de alcançar essas pessoas com uma mensagem de esperança. Aquela mesma proposta que eu fiz no primeiro vídeo, quando no primeiro domingo depois do dia 17 de março, quando houve a primeira paralisação aqui no nosso estado, eu solicitei que as pessoas que estão mais próximas a mim se unissem a mim no sentido de levarmos às pessoas uma mensagem de esperança. E é isso que eu estou fazendo agora. Existem alguns vídeos que foram postados no canal da Fraterna, existem algumas mensagens que estamos compartilhando, e esta hoje é uma outra oportunidade para refletirmos, tá bom? Mas vamos para o texto desta noite. E no livro de Romanos, no capítulo de número 5, no versículo de número 4, diz assim, olha, e a paciência, ela produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Vou repetir novamente o versículo, tá bom? Para que você memorize, bem curtinho. Romanos capítulo 5, versículo 4 diz: a paciência, ela produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Bom, para iniciarmos a nossa reflexão desta noite, eu gostaria de, baseado nesta temática que foi proposta, quem tem esperança não espera. Quem tem esperança não espera. E na oportunidade aprendermos um pouquinho a respeito da importância da paciência e das experiências que nós vivemos. Para começar esta reflexão, eu gostaria de compartilhar com vocês uma ideia sobre o significado de esperar, presente lá no nosso tema, não fala? Quem tem esperança não espera, do verbo esperar. E a palavra esperança em si. Bom, esperar, amados, amigos que estão aqui, a palavra esperar, o verbo esperar, ela tem o seguinte significado. Significa que alguém está aguardando algo ou alguma coisa que tem por certo que aquilo vai chegar. Ok? Ele tem a convicção, as probabilidades de que aquilo aconteça são, diríamos assim, quase reais, ou são reais, ou são 100%, diríamos assim. Então ele está esperando. Se eu digo que eu estou esperando alguém, é porque este alguém está se deslocando ao meu encontro, e certamente dentro de alguns instantes, do horário que foi programado, essa pessoa vai chegar. Se eu digo que eu estou esperando chegar uma encomenda minha de algum produto que eu comprei pela internet, que eu comprei
pelos sites aí da vida. Então eu estou esperando, eu estou certo de que esta empresa que eu fiz a compra, ela vai entregar o meu produto. Isso é esperar. Eu tenho por certo que aquilo que eu cogitei, programei, né, vai chegar. Isso é esperar. Mas existe a palavra esperança presente lá no nosso tema. Quem tem esperança não espera. Esperar você já sabe o que é. E agora a esperança. Bom, a esperança, ela é um sentimento. E muito mais do que um sentimento, ela traz para nós a ideia, ou tem a conotação, e precisa ter esse sentido, de convicções, de certezas, mas essas certezas, elas não estão diretamente ligadas ao plano real. Não se trata de algo que você tem necessariamente a certeza de que vai acontecer, mas que você continua nutrindo dentro do seu coração um sentimento de resiliência que te faz lançar, que te lança sobre aquilo que você aspira, aquilo que você almeja, aquilo que você deseja, aquilo que você tem vontade. Por quê? Porque esse sentimento, na verdade, ele é construído, esse conceito de esperança, ele é construído baseado no verbo esperançar, que é diferente do verbo esperar. O verbo esperar tem um sentido de estar aguardando algo ou alguém ou alguma coisa que você tem por certo. O verbo esperançar, ele tem a ideia de sonhos, ele tem a ideia de aspirações, ele tem a ideia de desejo, ele tem a ideia de vontade, ele é uma força, ele está tentando gerar em nós uma ação, uma mudança, uma atitude que nos direcione para aquilo que nós almejamos. Então, esperançar é um verbo que nos remete a uma atitude de esperança. Quando eu conjugo o verbo esperançar, quando eu me lanço, quando eu busco, quando eu me projeto, quando eu daquilo que eu quero, dos meus desejos, das minhas vontades, eu estou então esperançando ou tendo esperança. Este é o significado de esperança, muito diferente, em alguns aspectos, da palavra esperar. Então, nós precisamos compreender sobre o verbo esperar e o verbo esperançar. Tá bom? O verbo esperar é quando alguém está aguardando algo, alguma coisa, que ele tem por certo que aquilo vai acontecer, certo? Ele programou, ele projetou, ele organizou, ele está aguardando. Dei um exemplo aí da compra que você faz pela internet, que vai chegar em algum momento, e que você está esperando porque você tem por certo isso. Dei um exemplo do encontro que a gente marca com um determinado horário e você está aguardando aquela pessoa porque você tem por certo que aquela pessoa chegará. A esperança, ela é um sentimento, e mais do que um sentimento, elas são convicções que nós trazemos na nossa mente, dentro do nosso coração, e ela está intimamente ligada com o verbo esperançar. E esse verbo esperançar é o verbo que tem o significado de sonhar, de almejar, de desejar, de buscar, de almejar, certo? Então, quando eu esperanço, significa que eu estou nutrindo um sentimento de esperança. Quando eu estou buscando, quando eu estou caminhando, quando eu estou almejando, desejando, quando eu estou me direcionando, quando eu estou me lançando na direção dos meus sonhos, dos meus objetivos, dos meus planos, então sim, eu estou esperançando. Então eu tenho esperança. Quem tem esperança se lança. Quem tem esperança sonha. Quem tem esperança caminha em direção àquilo que sonha, aquilo que projeta, aquilo que deseja. Quem tem esperança não fica esperando parado. Por quê? Porque diferente de alguém que está esperando e que tem por certo a chegada de alguma coisa, a esperança
ela tem a ver com certezas e com convicções que estão para além do plano da realidade, daquilo que você julgaria de forma lógica que deveria acontecer, né? Então, lógica, de forma lógica deveria acontecer, mas a esperança ela não traz uma lógica. Olha, você lembra lá do exemplo do Abraão e da Sara, que já eram avançados na idade e que haviam recebido do Senhor a ideia, né, a proposta de que através deles, eles seriam os pais de uma grande nação. Para tanto, o Abraão e a Sara deveriam ter um filho, mas as probabilidades reais de que isso acontecesse eram remotas, as possibilidades, por conta da idade já avançada de Sara e Abraão. Bom, Sara e Abraão nutriram durante um tempo em seus corações, a esperança de que aquilo ia acontecer, mesmo quando as probabilidades se tornavam totalmente opostas àquilo que eles estavam visualizando, né? As circunstâncias se apresentavam de formas totalmente diferentes. Então é preciso compreender basicamente isso. Esperar significa estar parado. Esperar significa não caminhar. Significa estar de forma estática, de braços cruzados, de perna para cima, de perna para o ar. Não sei como é que você costuma esperar ou alguém costuma esperar, mas estático, por ter certeza de que vai acontecer. O que eu posso dizer pela minha experiência de vida, pela caminhada que eu já tive, amados, é que a vida, ela não nos traz garantia de nada. É isso? A vida, ela nos apresenta oportunidades e possibilidades. E nós temos que estar atento a essas possibilidades, temos que estar atento a essas oportunidades. E eu preciso, então, quando essas oportunidades aparecem, quando essas possibilidades são vislumbradas, eu preciso me lançar em relação a essas possibilidades, a essas oportunidades. Então, o verbo esperançar não tem nada a ver com um raciocínio lógico, né, das coisas. Mas, contudo, só quem conjuga o verbo esperança é aquele que se lança, é aquele que caminha, é aquele que busca, é aquele que vai para frente em busca daquilo que tem os seus sonhos, né? E aquele que espera, ele está parado, ele está estático, ele não vai alcançar certamente alguma coisa e deixa de acontecer muitas coisas e perde muitas oportunidades na vida. Por quê? Porque ele está esperando. Então preste atenção, é muito antagônico um comportamento de alguém que diz ter esperança e fica todo o tempo parado esperando. É antagônico a posição de alguém que se diz ter esperança e está estático esperando. Que aquele que tem esperança, ele se lança. Aquele que tem esperança, ele não espera. Aquele que tem esperança, ele acredita. Aquele que tem esperança, ele não espera, porque há um outro aspecto muito interessante em quem espera. Observe lá o exemplo que eu dei. Você de repente comprou alguma coisa na internet. E aí você está esperando aquilo chegar, aquela encomenda chegar. E de repente não chegou no prazo que foi determinado. Você faz contato, não chegou no prazo determinado. Você faz outro contato, remarca uma data, não chega, não vai chegar. Ou seja, nunca chega a encomenda que você comprou. Com o passar do tempo, você vai deixando de esperar. Mas há uma diferença. É que aquele que tem esperança, ele continua acreditando. E aquele que estava esperando, mas que foi frustrado pelos acontecimentos da vida, esse não somente deixou de esperar, mas também perdeu a esperança. Então aquele que tem esperança, ele também não é vencido pelo tempo. Essa é uma outra característica de quem tem esperança. Quem espera cansa também. Já viu aquela esperança? Aquele ditado que diz que o cara cansou de esperar? Quem espera cansa, quem espera se frustra, quem espera se decepciona
principalmente quando aquilo que é aparentemente ou aquilo que ele estava aguardando não chega. Mas aquele que tem esperança, ele, independente do tempo, do momento no qual ele tinha uma certa expectativa de que acontecesse, independente disso, ele continua acreditando, ele continua aguardando dentro da sua mente e dentro do seu coração com as convicções fortes, né, inabaláveis, nos seus sonhos, nos seus objetivos, nas suas metas, naquilo que ele almeja, certo? E aí, o versículo que eu compartilhei hoje, o versículo no livro de Romanos capítulo 5, versículo 4, que diz que a paciência produz a experiência, essas duas palavras, a paciência produz a experiência e a experiência produz a esperança. Elas são duas palavras importantes e elas são que quando você não desenvolve, né, essas duas habilidades, né, você dificilmente vai ser alguém que vai ter esperança, ou pelo menos vai ser alguém de fato com esperança. De repente você é alguém que está esperando e está confundindo com esperança, né? Mas a esperança, ela é baseada nessas duas últimas palavras presentes no texto de Romanos, no capítulo de número 5, versículo 4, que diz: mas a paciência produz a experiência e a experiência produz a esperança. Pois bem, vamos primeiro partir para a paciência. Lembra do que eu falei do exemplo? Vejam só, alguém estava esperando algo chegar e não chegou no prazo marcado. Estou falando do verbo esperar. E então, por não ter chegado, ele tenta, luta, fica lá insistindo para chegue, tenta todas as possibilidades, faz de tudo para acontecer, para que ele cumpra, né, o objetivo de ter a posse daquilo que ele estava aguardando, que tinha certeza. Mas aí foi passando o tempo, ele foi perdendo a paciência. Quem geralmente espera acaba perdendo a paciência de algumas coisas. Acaba perdendo a paciência de esperar, diríamos assim. E perder a paciência é muito típico de quem espera, mas daqueles que têm esperança não. Por quê? Porque aqueles que têm esperança, eles não são vencidos pelo tempo, portanto, eles aguardam pacientemente. Aguardam com paciência. E nós vivemos hoje numa geração imediatista. E nós vivemos hoje num cercado, ou pelo menos recebemos constantemente a proposta de um estilo de vida imediatista, né? Onde tudo nós sentimos a necessidade de que chegue para a gente ontem. Tudo é para ontem, tudo tem que acontecer para ontem. As pessoas já não têm mais paciência para esperar, né? E aí, muito menos ter a paciência daquele que tem esperança, certo? Então, a paciência é uma virtude extremamente importante e uma qualidade daquele que tem esperança, mas nem sempre está presente na vida daquele que espera. Ele vai perder a paciência daqui a algum tempo. As coisas vão acontecer contrárias ao seu plano e ele então vai se sentir desmotivado em algum momento da sua vida, porque ele estava esperando. Mas aí o que acontece é o seguinte, é que à medida em que eu vou perdendo a paciência, eu vou deixando de esperar. E esses acontecimentos, né, e essa situação, ela rouba de mim quando eu deixo de esperar, né? Quando eu deixo de esperar por falta de paciência, ela rouba de mim a oportunidade de viver a experiência, de consolidar a paciência e de viver experiências que me façam evoluir, que me façam crescer e me tornem um ser humano melhor, me torne um ser humano mais atento, me torne um ser humano atento a viver aquilo e o momento em que eu estou vivendo. Porque geralmente quem está esperando está sempre aflito. Quem está esperando está sempre olhando para o relógio.
Quem está esperando está sempre agoniado. Quem está esperando está sempre com pressa. Quem está esperando geralmente não tem paciência. Então existem muitas coisas implícitas dentro do verbo esperar, quando ele não é aplicado de forma correta, mas de todas as coisas prejudiciais está a dificuldade de desenvolver uma postura de ter esperança, de esperançar, de ter o sentimento de esperança, certo? Então a paciência é uma virtude extremamente importante, porque ela me permite viver as experiências necessárias para que, por meio dessas experiências, a minha esperança seja consolidada, a minha esperança seja fortificada, consolidada, que seja reavivada no meu coração. E as experiências que a paciência produz em mim, não é isso? Porque olha o que acontece. Quem está esperando tem um tempo determinado para acontecer, mas quem está com esperança, porque está conjugando o verbo esperançar, esse não tem um tempo exato, principalmente no que diz respeito às coisas de Deus. As coisas de Deus não funcionam no nosso tempo, elas não acontecem no nosso tempo. Daí a razão porque nós precisamos de ter paciência, e as paciências vão promovendo até o tempo certo de Deus as experiências necessárias. Então, alguém que tem esperança, geralmente, e na maioria das vezes, está apresentando um nível de maturidade, não só espiritual, mas também um nível de maturidade emocional. Por quê? Porque esperar, no sentido de estar parado, aguardando impacientemente, e quando não chega se frustra e perde a paciência, e por isso abre mão de muitas outras experiências importantes na vida, esse certamente vai sofrer as angústias, né? As dificuldades que estão relacionadas a esperar. Mas aquele que tem esperança, esse tem um sentimento de maturidade espiritual, de maturidade emocional. Então o texto da Bíblia está dizendo justamente isso. A paciência, ela produz experiências. As experiências são extremamente importantes, sabe por quê? São por meio dessas experiências que nós vencemos o tempo. E não no sentido de vencer o tempo porque nós não vamos morrer, mas é no sentido de de percebermos alguém desesperado diante dos acontecimentos, alguém abatido, alguém desfalecido por conta das coisas que estão ocorrendo. Ok? Então, quem tem esperança tem o seu sonho, quem tem esperança aguarda com esperança, pacientemente, com base nas suas experiências de vida, na sua maturidade espiritual, na sua maturidade emocional. Quem tem paciência certamente viverá essa experiência. Quem tem experiência certamente se lançará e conjugará o verbo esperançar, e o verbo esperar será aplicado em outras circunstâncias, mas não no que diz respeito ao sentido da vida, não no que diz respeito ao sentido da nossa existência, não no que diz respeito à motivação do viver, do estar vivo, do sonhar, do buscar, do desejar. Esse não. Esse é para quem tem esperança. Quem tem esperança age assim. Então, hoje, o que eu tenho visto nesses últimos dias são pessoas que, diante daquilo que estavam esperando, ou que tinham expectativas em relação à sua vida acadêmica, tinham expectativas em relação às suas empresas, tinham expectativas em relação aos seus negócios, aos seus projetos, e de repente tudo isso acabou, ele já não tem mais nem o que esperar, de modo que ele perdeu completamente a esperança. Você está compreendendo o que está acontecendo hoje? As pessoas estão sofrendo nesse nível, né? Por quê? Porque elas estavam conjugando o verbo esperar e de repente tudo acabou, porque já não há mais nem o que esperar. Então, se já não esperam mais alguma coisa, qual a razão da esperança? Aí é o momento de você abrir mão do verbo esperar e conjugar na sua vida, na sua mente, no seu coração, o verbo esperançar. E para ter esperança, eu tenho que ter paciência. E
tenho que aguardar as experiências que são tão importantes e que vão consolidando e que vão me fortalecendo e me mantendo firme e convicto, né? E não em algo que está relacionado à lógica e às probabilidades matemáticas, mas a certeza e convicções daquilo que eu trago na minha mente e daquilo que eu trago no meu coração. Esta foi a reflexão que eu separei para compartilhar com você hoje. E eu espero que esta palavra alcance o teu coração, que você faça uma reflexão se você tem esperado ou se você tem esperançado. Se você tem agido com paciência ou tem vivido as inquietudes e as angústias de quem espera. Se você tem, por conta de esperar ou de perder, ou de deixar de esperar por conta das frustrações, você está abrindo mão das oportunidades e desta experiência que você está vivendo agora, ou se você vai esperançar, encher o seu coração de esperança, viver esta experiência e usá-la para te fortalecer. Porque esta batalha que você pode estar vivendo hoje, certamente não é o fim da guerra, mas vai te preparar para batalhas muito maiores e você vai precisar dessa experiência que você está vivendo hoje. Então, viva com paciência, haja com paciência, viva com... não abra mão dessa experiência que você está vivendo agora, seja ela qual for, de que ordem seja, de ordem emocional, afetiva, né, dos seus negócios, da sua vida. Viva com esperança, viva as experiências, viva com paciência e aguarde o tempo oportuno para que todas as coisas aconteçam, porque nós não vivemos um determinismo, né, filosófico, nós vivemos uma vida com um propósito. E o propósito das nossas vidas, quem define é aquele que é dono e Senhor do tempo, o Eterno. Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, aquele que tem esperança, sobretudo, é aquele que aguarda no Senhor, porque o Senhor traz a resposta no devido tempo a todo o seu propósito e revela todas as coisas. Então, aquele que tem sonho, ele continua caminhando. É por isso que a temática foi escolhida, né? Aquele que tem esperança não espera. Aquele que tem esperança não se detém. Aquele que tem esperança continua caminhando no chão da vida, continua se lançando, continua sonhando, continua se buscando aquilo que almeja no seu coração. Quem tem esperança, não espera, não espere. Continue sonhando, continue acreditando, viva com paciência, viva as experiências, consolide a esperança no seu coração, cresça, caminhe, e sobretudo tenha aquele que é o caminho dentro do seu coração, porque aquele que tem um caminho dentro de si nunca se perde na caminhada. Eu quero agradecer a atenção de todos, deixar um forte abraço àqueles que estiveram aqui e desejar um bom fim de semana a cada um de vocês, com esperança, com os corações cheios de esperança, sobretudo a esperança no Senhor. Shalom, fiquem na paz.